Om Gyanathmirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Gyana Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasir Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanushute Devi Pranamami Haripriye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramardatama Shri Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribraja Kacharya Ashtottara Satasya Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E a todos Shri Padma Gaudiya Guru Varga, a todos Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do livro Os Segredos do Bhagavatam, de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Então, agora Srila Gurudeva ele coloca um subtítulo, né, uma seção dentro desse capítulo que se chama O Harikatha satisfaz a Krishna e a alma. Então, na última aula nós terminamos dizendo como é importante nós ouvirmos o Srimad Bhagavatam de uma fonte fidedigna para depois tentar falar o Bhagavatam, repetir o Bhagavatam, né, para que nós não pequemos na nossa explanação dos reais significados do Srimad Bhagavatam. Então, agora, Sri Suta Goswami, ele ouviu as perguntas dos rishis. E aqui tem um verso do Bhagavatam, 1.1.9, que diz Tatranja sayashusmam bhavata yad vinistitam pumsam vekanta shreyas tannaha samsitum arhasi. Por favor, portanto, sendo abençoado, né, por muitos anos, explique-nos de uma maneira de fácil compreensão o que você considera ser o bem máximo e absoluto para todas as pessoas em geral. Então, essa foi a primeira pergunta que os rishis fizeram a Suta Goswami. Em seguida, Gurudeva cita outro verso, que é o verso 11, na sequência. Atasado trayatsaram
samudritya manishaya bruhi badhraya bhutaram yanatma suprasidati. Portanto, ó sábio, por favor, selecione a essência de todas as escrituras e explique para o bem de todas as entidades vivas que, através dessas instruções, o coração delas possa ficar completamente satisfeito. No caso, o coração ou a alma, né? Yanatma suprasidati. Atma pode significar também o eu interior, o eu pessoal, no caso, a essência, o coração, tanto quanto a alma. O que, em última análise, são sinônimos. Os rishis pediram: nos conte a essência de todas as escrituras, Vedas, Upanishads e também o Srimad Bhagavatam. Por segui-los, nossa alma ficará completamente satisfeita e feliz. Então Gurudeva diz: existe agora um significado profundo em Yanatma suprasidati. Atma aqui significa da alma de todas as almas, ou seja, o próprio Krishna. Se Krishna estiver satisfeito, então o mundo inteiro estará também satisfeito. Devemos sempre tentar satisfazer Krishna. E assim nossa alma ficará automaticamente também satisfeita. Se você fizer tudo para se satisfazer, ou a sua própria alma, então Krishna não pode ficar satisfeito com você. Também, por consequência, o mundo inteiro também não ficará satisfeito com você. O melhor processo é sempre satisfazer a Krishna através de todas as suas atividades. Então, você verá que a sua alma ficará feliz e a alma dos outros também ficará feliz. Então veja como o Gurudeva ele já desfaz aqui um mal-entendido. O verso diz: Yanatma suprasidati. Se você toma a tradução direta, né, do significado de Atma, você vai achar que é a tua alma. Mas aqui Atma se refere a Paramatma, Krishna, a alma das almas. Tá? A palavra Atma ela tem vários significados. Eu explico bem isso no meu curso do Vedanta. Assim como a palavra Brahma tem vários significados, que vai desde de um bem material até o transcendental, Krishna. Então, o sentido da vida não é satisfazer a tua alma, é satisfazer a Krishna. Esse é o sentido de Bhakti pura. Só que um desavisado que lê o verso e traduz ao pé da letra, ele vai crer que os rishis estão perguntando como eles podem se satisfazer, como se os rishis fossem egoístas, como se os rishis simplesmente quisessem a própria salvação e não fossem devotos puros, que desejam sempre o prazer exclusivo de Krishna. Correto? Então, Sutta Goswami diz, 1.2.6, verso do Bhagavatam, Savaipum samparo dharmo yato bhaktir adoksaje, ahaituki apratihata yayatma suprasidati. Esse é um verso famoso. Que significa a atividade mais elevada para toda a humanidade é Shuddha Bhakti, Bhakti pura. Ou seja, satisfazer a Krishna, o Senhor, Adoksaja, ou seja, aquele cujos sentidos são transcendentais, através de todos os seus esforços do corpo, mente e alma. Esta Uttama Bhakti, ou a Bhakti mais elevada, deve ser executada
sem nenhum desejo de ganho pessoal e sem nenhuma interrupção ou nenhum tipo de contaminação, seja por karma, jnana, yoga, etc. Com o objetivo ou a fim de satisfazer o eu, satisfazer a alma. Novamente, esse verso tem Yayatma Suprasidati. Então, certamente, o dharma mais elevado, o parodharma, ou paramdharma, né? Ou a religião transcendental, consiste em você servir a Dokshaja. Quem é a Dokshaja? É aquele cujos sentidos são transcendentais. E ele é o próprio Krishna, Brajendra Nandana Shama Sundara. Então, portanto, pratique bhakti ininterrupta, sem causa, para Krishna. Não seja dessa maneira, pensando assim, de manhã eu pratiquei um pouco de bhakti e depois eu fui para o meu trabalho e simplesmente me esqueci de tudo. Quando eu voltei à noite, novamente eu me lembrei de cantar o mantra e assim eu cantei o mantra. Depois eu tomei prachada e comecei a bocejar, né, e fui dormir. Então, bhakti deve ser o quê? Um fluxo ininterrupto, como a corrente de um rio. Né? O rio ele não se divide. Não existe intervalos, né, na fluidez do rio. Ele é um fluxo contínuo. Ou seja, este é o tipo de bhakti mais elevado. Quando você não para de fazer bhakti 24 horas por dia. Então, Gurudeva cita um outro verso, 1.2.8. 2 versos na sequência. Que diz, Dharma svanustita pumsam vishwaksena katasuya notpadayedhyadiratim shrama eva hi kevalam. O propósito principal do Varnashram Dharma é simplificar a vida daquela pessoa que está executando o seu dever ocupacional natural, ou seja, devoção, para que ele tenha tempo suficiente de ouvir Harikatha. No entanto, se a atração por Harikatha não é tão forte, então todas as outras atividades religiosas que você possa executar de acordo com o Varnashram Dharma serão apenas um trabalho inútil. Se você está cantando, se lembrando, às vezes adorando, às vezes cantando os seus Gayatris, mantras, mas você não tem gosto por ouvir os passatempos de Krishna, né, da boca de lótus de um Mahabhagavata, então, logo, logo, você deixará de cantar. Se você está adorando deidades, a sua adoração pode, inclusive, ser interrompida. Se você está servindo o seu Gurudeva e os devotos, isso, inclusive, pode parar, se você não estiver ouvindo Harikatha. Você se enfraquecerá logo e pensará, eu devo voltar para minha casa e me casar. Farei muito dinheiro. Comprarei uma deidade dourada e assim eu servirei todos os devotos. Eu também lerei o Bhagavatam e darei aulas sobre o Bhagavatam. Mas, na verdade, você ficará mais fraco e você inclusive poderá deixar a prática de Bhakti Yoga para sempre. Aqui Gurudeva ele faz um alerta. O mais importante de tudo é você estar ouvindo Harikatha da boca de lótus de um devoto puro. Isso é mais importante. É o processo de Bhakti mais importante. Todos os outros processos serão alicerçados
pelo ouvir do Harikatha da boca de lótus de um devoto puro. Se você não faz isso, toda a tua prática pode estar comprometida. Você pode perder o desejo, o gosto pela prática devocional e abandonar tudo, inclusive. Então vejam a importância de ouvir um Harikatha. Por quê? Porque a conexão, a corrente que vem direto de Krishna passa através do Harikatha. Ela chega até você através do Harikatha. Se você não ouve Harikatha, você está desconectado. Completamente desconectado. Claro, se você não tem a presença de um devoto puro na sua vida, se você não tem como estar na associação dele, presente fisicamente, nós temos muita tecnologia disponível, nós temos livros em papel, nós temos livros digitais, nós temos vídeos gravados, temos áudios gravados desses grandes mestres falando. Isso também é uma forma de associação. Porque o que importa é que quando você ouve de coração aberto, você ouve com sinceridade. E aí aquela mensagem entra e você consegue aplicar na sua vida. O mais importante é isso, é que ao ouvir você aplique. Não é que você vai ficar simplesmente sentado na frente do mestre, por mais elevado que ele seja, se você não aplica, se você não tem a atenção e a sinceridade voltadas para o que ele está dizendo, o resultado também não será o esperado. Os nossos mestres sempre dizem: qual o significado de sadhu sangha? A associação com um devoto puro. O que significa sadhu sangha? De fato, é você estar na presença, na companhia de um sadhu? Não. Sadhu sangha real significa seguir as instruções do sadhu. Certo? Dharma svanustita pungsam vishwaksena kathasuya. Os deveres executados por uma pessoa que não provoca atração pela mensagem sobre a personalidade de Deus, ou seja, o Harikatha. Vishwaksena Kathasu. Vishwaksena Kathasu. Katha, Harikatha. Aqueles que têm muita fé em ouvir o Srimad Bhagavatam podem saborear algo nesta vida. Então procure desenvolver este gosto por ouvir o Srimad Bhagavatam. Como isso virá? Isso virá através de ouvir, repetidas vezes. Se você não tem gosto por cantar os santos nomes, continue cantando e ouvindo as glórias de Krishna. Um dia isto virá. Ou seja, o gosto por cantar virá. Mas, se você tem a associação, mas você terá que estar na associação de um devoto da mais alta classe. Se esta associação está faltando na sua vida, você não poderá desenvolver a sua consciência de Krishna. Você ficará fraco e pensará: tenho muitos problemas, grandes problemas. Quando Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj estava presente neste mundo, nós éramos felizes e entusiasmados, fazíamos tudo. Mas quando ele partiu, muitos problemas surgiram. Muitos sannyasis caíram e muitos brahmacharis também deixaram a vida renunciada. Aqui Gurudeva está dizendo especificamente para o público da ISKCON. Né? Esse livro ele foi compilado a partir de aulas que Srila Gurudeva deu. Aulas avançadas para discípulos de Srila Swami Maharaj que se abrigaram em Gurudeva após a partida de Srila Swami Maharaj. Então, Gurudeva está dizendo para eles isso, no caso. Né? Mas a lição vale para todos. Então, Gurudeva continua. Eu acho que a maioria de vocês foram brahmacharis durante o tempo de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. Ele está apontando para a audiência. Mas quando ele partiu, vocês se enfraqueceram. Muitos casaram e tiveram filhos. E entraram novamente no samsara.
Todos vocês talvez tenham pensado, Srila Maharaja está agora presente conosco e nós estamos inspirados a executar novamente serviço devocional. Mas, após a partida dele, o que irá acontecer? O que acontecerá? A mesma coisa acontecerá conosco e discípulos de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. Mas Gurudeva disse, não pense isso. Aqui no caso, esse Srila Maharaj, o Gurudeva está falando de si mesmo, né? Ele está falando, agora eu estou aqui presente e vocês estão novamente inspirados, mas quando eu partir, talvez vocês se sintam novamente fracos, mas não pensem assim. Gurudeva diz. Nós também estamos servindo o nosso Gurudeva, Srimad Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj. Ou seja, Gurudeva diz, meu Guru também partiu, mas eu continuo servindo ele. Assim como Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, ele partiu deste mundo, mas nós ainda estamos aqui praticando o serviço devocional. Então, tente ser como nós, que estamos sempre cantando e nos lembrando de Krishna com fé firme. Eu não sou um Vaishnava da mais alta classe, mas eu tenho muita fé que, por ouvir Harikatha do meu Guru Varga, eu serei bem-sucedido. E também fé que eu conquistei através de ouvir o Harikatha do meu Guru Varga. Assim como os animais nunca se preocupam com o futuro, você também não deve se preocupar. Tenha fé, não nos problemas, mas sim no que o seu Gurudeva deu dentro do seu coração. Ele deu tudo para você, mas agora você tem que proteger isto. Esta semente, faça com que ela germine, né? Cuide dela, e você verá que tudo se encaminhará da melhor maneira possível e que não há problema algum. Né? Mantenha-se firme nas instruções do seu Gurudeva. Agora, um outro subtítulo. O benefício de uma associação de alta classe. Sri Shukadeva Goswami, ele nos contou a história de Narada. Sem a ajuda de um guru transcendental e elevado, ninguém pode desenvolver Bhakti. O guru que não serviu o seu Gurudeva internamente, que não está inspirado e forte, que não tem fé, não pode ajudar seus discípulos. Portanto, Shukadeva Goswami, ele primeiro contou essa história da vida de Narada. Narada, ele era o filho de Brahma. Nasceu da garganta do Senhor Brahma. Na garganta existem o quê? Palavras. Nesse caso, palavras transcendentais do Senhor Brahma. Narada é, portanto, a manifestação desta palavra. Qual palavra? Shabda Brahma. Ou seja, o som transcendental. Shabda Brahman é o próprio Krishna. O Nara, ele então foi chamado de Bhakti Avatar, ou seja, a encarnação da devoção. Ele é a encarnação de uma potência de Krishna, da devoção. Em vidas anteriores, Narada nasceu nasceu em uma família pobre. Sua mãe costumava limpar a casa de outras pessoas. Quando ele tinha apenas 5 anos de idade, os 4 Kumaras, que também são filhos de Brahma, Sananda, Sanaka, Sanatana e Sanata Kumara, acompanhados de vários outros rishis, vieram para a vila onde a sua mãe vivia. Onde eles viviam, né? Narada é a sua mãe. E ele, assim, costumava servi-los com grande honra. E eles costumavam ordená-lo. Traga, por favor, a minha lota, o pote de água. Traga a minha kalpina. Traga o meu kamandalu. Você pode vir comigo enquanto eu vou
me banhar no rio para me ajudar. E assim eles iam dando diferentes serviços para Narada. Por uma boa fortuna, um dia Narada comeu os remanentes da prachada deixada numa folha, no prato de folha dos rishis. E qual foi o resultado? Bhaktapada Dhuli ar Bhaktapada Jol, Bhaktabhukta Avashesha Tina Mahabal. Um verso do Chaitanya Charitamrita, Antyalila 16.60, que diz: a poeira dos pés de lótus dos devotos, a água que lavou esses pés e os remanentes da prachada deles, esses três são muito poderosos. Mahabala, grande poder, tem esses três elementos. A poeira dos pés de um devoto puro, a água que lavou os pés dele e o alimento que ele deixou como remanente. A Maha Prachada dele. Se você entra em contato com esses três elementos, ou seja, comendo os remanentes, bebendo a água dos pés e colocando a poeira dos pés na cabeça, você alcança imenso resultado em Bhakti. É como se Bhakti descesse automaticamente em você. É realmente muito poderoso. Então tenha fé firme nisso. Mesmo que você esteja cantando e recitando o Srimad Bhagavatam, isso não ajudará muito. Se, no entanto, você receber os remanentes de um Vaishnava muito elevado, você então será altamente beneficiado. Os remanentes são de dois tipos: o néctar do Harikata e o néctar da Prachada. Então, esse remanente que vem da boca dos Vaishnavas são de dois tipos: o remanente Prachada e o remanente Harikata, ou seja, o Shabda Brahman, que emana da boca de lótus dele. Outros elementos poderosos são a poeira dos seus pés e a água que lavou esses pés. Você deve servir com muita honra a tudo isso. Não tente forçadamente pegar a poeira dos pés do Vaishnava ou tentar brincar e fazer piadas com ele, né, e jogá-lo ao chão, né, para pegar a poeira dos seus pés. Né? Então, o Gurudev faz uma piada. Né? Então, tente ser como Narada. Ou seja, se aproxime dos santos com a intenção de servi-los, não de pegar algo deles. Isso é muito importante. Muita gente acha que eu vou onde tem um santo, eu vou lá e vou pegar a poeira dos pés dele, eu vou lá beber a água que lavou o pé dele, eu vou lá pegar o remanente da prachada dele. Mas se você não vai com a intenção de servir aquele Vaishnava, as bênçãos são bem menores. A potência da misericórdia ela é diminuída muito, enfraquecida muito. Agora, se você está ali para servir e por misericórdia você recebe um desses três elementos, aí sim você vai ser beneficiado como Narada e vai se tornar um devoto puro. Narada, ele executou diferentes passatempos. Então, como a gente leu, o primeiro nascimento dele é da garganta do Senhor Brahma. Mas depois, ele encarna aqui na Terra, também através dessa família pobre, dessa mãe pobre, e ele passa por diferentes passatempos. Então, Narada, você não tem como dizer que é um só, no sentido de que tudo aconteceu em uma vida só de Narada. Não, são várias vidas de Narada, e tudo é contado de maneira um pouco aleatória, muitas vezes, mas você precisa já ter lido muito das escrituras para poder entender de que Narada está sendo falado, né? E quando. Tá? Bom, é por isso que eu digo, esse estudo aqui ele é um estudo avançado. Tá? Se você está se sentindo um pouco perdido, talvez seja interessante você voltar para um outro livro, um outro estudo mais básico, para que você se familiarize mais e não perca muito. Porque não adianta você ficar ouvindo aqui revelações profundas se você não consegue contextualizar isso.
tá? O seu estudo vai ficar um pouco inócuo. Tá? Então, é um conselho que eu dou. Tá? Bom, tente ser como Narada. Se aproxime e se torne muito querido para os santos. Quando sua mãe, que era, na verdade, um apego para ele, um obstáculo na vida dele, morreu rapidamente após ser picada por uma cobra, Narada deixou a casa. Em transe, em meditação, ele facilmente conseguiu ver a Suprema Personalidade de Deus. E o Senhor o aconselhou: você deve continuar ouvindo, cantando e se lembrando, e sempre falando Harikata para todos. Um dia virá, quando a morte chegar, você não morrerá. Você será colocado você colocará os seus pés sobre a cabeça da morte. E isso aconteceu. Narada alcançou a sua Siddhadeha, ou o seu corpo espiritual, que está sempre presente, eternamente presente, neste mundo e também no mundo transcendental. Ele pôde compreender a sua forma transcendental e, através daquela forma, ele viajou por todas as partes. Às vezes neste mundo, às vezes em Goloka Vrindavana, e às vezes em Vaikuntha com o Sr. Narayana. Ou seja, Narada ele ficou completamente livre para acessar qualquer parte da existência. Sem um guru de verdade, nós não podemos progredir. Então você veja como Narada teve vários gurus. O guru principal, que é o Sr. Brahma, mas aqui nesse passatempo ele serviu vários devotos puros ali, naquele ashram, incluindo os 4 Kumaras. Ele serviu com dedicação e sinceridade. Ele pôde receber a misericórdia. Então é através do serviço, não é você roubando, tentando roubar a misericórdia. Eu sempre digo para os devotos, sempre que você vai visitar um Vaishnava, sempre que você vai visitar um templo, não vá de mãos vazias. Sempre leve alguma coisa, porque você está indo para servir, não para levar algo para si. Muitos devotos irmãos espirituais, nessa linhagem mesmo, que ainda não entraram na sintonia real, têm essa mentalidade. Eu vou me beneficiar. Vou para Vrindavana para me beneficiar. Agora, quem está pensando realmente, eu vou para Vrindavana para servir Vrindavana? Eu vou ouvir o Harikata para quê? Para servir o Harikata. Por que você dá os seus ouvidos ao Harikata? Porque isso é um serviço para o Harikata. O Harikata só quer os seus ouvidos. Então, se você dá os seus ouvidos, isso é um serviço para o Harikata. Harikata não é diferente de Krishna. E automaticamente um serviço para o Vaishnava. Agora, tem devoto que se senta no Harikata, pega a japamala dele, cobre com um pano e fica ali, cantando o Mahamantra, aproveitando ali que tem um tempo, fica ali cantando o Mahamantra, não se concentra no Harikata, não se concentra no Mahamantra, e simplesmente pensa, o Harikata está entrando. Ele entra automaticamente no meu ouvido e vai lá para o meu coração. Não. Só se você estiver no humor de servir aquele Harikata. E isso acontece quando você muitas vezes nem entende a língua que aquele Harikata está sendo dito, mas se a sua atitude for de servir, o Vaishnava que está falando e o Harikata em si, aquela misericórdia flui sem nenhum obstáculo para dentro de você. Mesmo que seja numa língua que você não entende. Então tudo é uma questão de atitude. Então muitos devotos pensam, eu vou tomar prachada agora. A prachada é transcendental, a prachada concede bênçãos, mas eu vou tomar prachada agora, porque eu quero me purificar, ou então porque eu quero me alimentar. Também não é a atitude correta. Qual é a atitude correta? Eu vou servir prachada.
quando eu estiver comendo, não é um ato de comer, é um ato de servir a prachada, é um serviço. Servir no sentido de você honrar a prachada, não é de você distribuir, não é servir de distribuir. É o mesmo serviço de permitir que aquela prachada entre em você e que você não perca a meditação de que aquela prachada é não diferente de Krishna. Então, Gurudeva sempre deu essas instruções. Isso que eu estou dizendo é diretamente de Srila Gurudeva. Tá? Então, Gurudeva continua. Sem um guru você não pode progredir. Mas este guru não deve ser como um guru de Kali Yuga. Nós somos propriedades de Krishna. Então, o guru deve nos levar até os pés de lótus de Krishna. Este é um guru de verdade. E o Srimad Bhagavatam, ele declara que Bhakti não deve ser como a Bhakti de Dhruva Maharaj. Havia defeitos em Dhruva Maharaj. Você sabe que Narada, ele iniciou Dhruva. E ele também iniciou Prahlada Maharaj. Ele também iniciou Chitraketu Maharaj. Mas esses 3 discípulos estão em categorias diferentes. Mesmo que o guru seja o mesmo, esteja dando a mesma coisa para os 3, ou seja, o serviço a Krishna em Goloka Vrindavana, se o discípulo não tem qualificação, aquele guru não pode fazer milagre. Ele quer dar, mas o discípulo não quer receber, ou não pode receber. Dhruva Maharaj não tinha nenhum samskara, ou impressões passadas. Ele não tinha sukriti. Ele não tinha mérito devocional, espiritual. Ele não havia praticado. E embora ele tenha praticado, nesta vida como Dhruva, austeridades severas por 6 meses, e embora ele tenha sido capaz de ficar até mesmo sem comer, sem beber e sem respirar, ele, por não ter impressões passadas da associação de um devoto puro, ele não conseguiu ter o desenvolvimento esperado. Então, portanto, Narada não pôde dar para Dhruva a Bhakti mais pura. Essas histórias também estão todas no Bhagavatam. É importante que vocês conheçam também. Então, mais uma vez eu digo, esse livro aqui, essa leitura, não é para iniciantes. Se você não conhece as histórias de Dhruva, Prahlada Maharaj e Chitraketu Maharaj, você precisa voltar. Você precisa ler, estudar, entender os níveis dos devotos e depois você volta para essa aula aqui do Bhagavatam. Ela vai ficar gravada, você não vai perder, mas é importante que você entenda tudo da base para o topo. Não queira entender o topo sem conhecer a base. Você não vai conseguir se sustentar. Você não vai saber o que fazer com essa informação que eu estou te dando, que são esses segredos do Bhagavatam. Correto? Então é muito importante estudar dentro do processo. Tá bom? Eu não estou atrás de visualizações aqui no canal, nem de likes. Então, portanto, se você volta, se você estuda, é melhor do que se você fica ouvindo uma coisa que você não está conseguindo fundamentar. Correto? Muito bem. Esse é o estudo real e sincero. Tá? Srila Swami Maharaj, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Srila Bhakti Vinoda Thakur também quiseram dar essa Bhakti mais pura. E é por isso que Srila Bhakti Vinoda Thakur ele deu início ao Nagara Sankirtan e ao Namahata. Srila Swami Maharaj também ele começou desta maneira, mas ele não pôde dar aos seus discípulos a devoção mais pura a Radha e Krishna, que é a que Chaitanya Mahaprabhu gostaria de dar. Até mesmo Chaitanya Mahaprabhu não pôde dar esta Bhakti mais pura para Kala Krishna Das. Ele quis, ele estava com Kala Krishna Das no sul da Índia, mas ele não pôde também conceder essa devoção mais pura
Akala Krishnadas. Quem também não conhece essa história tem que ouvir o Chaitanya Charitamrita, as aulas do Chaitanya Charitamrita primeiro, para poder ter uma base também. Então, o receptáculo ele precisa ter impressões suficientes de nascimentos anteriores. Ele já precisa ter praticado durante várias vidas, até chegar ao ponto dele conseguir receber, né, essa misericórdia final. Se você negligencia a associação dos Vaishnavas mais elevados, se você negligencia o entendimento de todas essas verdades, então Gurudeva não pode te ajudar. Mesmo que Gurudeva queira te dar Bhakti pura, ainda assim ele não pode fazer nada. Ele não pode desviar o processo. Ele não pode dar atalhos para o processo. Por quê? Porque Bhakti, ela é o quê? É um desejo pessoal. Bhakti é uma tendência de cada indivíduo. Bhakti não vai ser dada por alguém. Gurudeva não vai te dar Bhakti. No sentido, ele não vai tirar dele e dar para você. Ele vai te ajudar você a desenvolver a Bhakti que você já tem dentro de você, como potência. Então é por isso que ele não pode fazer milagre, ele não vai fazer milagre. No processo de Bhakti não existe milagre. Milagre pode ter no processo de Jnana, como você vê por aí, né, histórias do guru que tinha poderes e transferiu para o discípulo se iluminou, né, teoricamente, né? Mas naqueles processos é permitido, mesmo que 99% não seja real, tá? Seja apenas um teatro. Mas no processo de Bhakti não. No processo de Bhakti não tem nem como ter isso aí. Tá? No máximo, o Guru pode dar uma bênção de todo o conhecimento védico se manifestar no coração do discípulo. Isso pode. Isso acontece. Agora, passou disso, não dá. O Guru colocar a mão na cabeça do discípulo e dizer, agora você já é um devoto puro, vai para Goloka Vrindavana. Não, isso não existe. Tá certo? Na história de Devahuti e Kapiladeva, Kapiladeva disse para sua mãe, Satam prasangam mamavirya samvido bhavantiriti karna rasayana katha tajosana dasha apavarga vartmani shraddharatir bhaktir anukramishati. Srimad Bhagavatam 3.25.25. Numa assembleia de devotos puros, poderosas discussões iluminam os meus feitos heróicos, que se tornam como um tônico rejuvenescedor para ambos, os ouvidos e o coração. Por ouvir essas narrações, rapidamente você pode avançar no caminho da emancipação da ignorância. Primeiro, a fé se desenvolve. A fé por mim, no caso Krishna está dizendo, né? A fé por mim se desenvolve. Depois, Rati, que é o quê? O apego profundo, Bhava, né? No caso aqui, Bhava. E finalmente, Prema Bhakti, desperta no coração. O serviço devocional puro se manifesta plenamente. Então, Kapiladeva, ele é o quê? Um avatar de Krishna. Por isso ele está dizendo para mim. Isso também está declarado no Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 22.54. Sadhu Sangha Sarva Shastrakoi, Lavamatra Sadhu Sangha Sarva Siddhihoi. O veredito de todas as escrituras reveladas é que, mesmo por um momento, na associação de um devoto puro, todo o sucesso pode ser alcançado. Pode ser alcançado não naquele momento, mas no futuro, claro. Né? Se alguém está em sadhu sangha por apenas um momento que seja, né, esse lavamatra, essa medida de tempo, né, da escala da matemática védica,
ela significa 11 partes de um segundo. Para quem não sabe, a matemática védica, ela descreve períodos de tempo inferiores ao segundo. Como tem o Truti, por exemplo. O Truti é a menor fração de tempo, calculada. Agora, já até esqueci o quanto que mas são várias partes de um segundo. Tá? E tem o Lava. O Lava são 11 partes de um segundo. Acho que o Truti são 16 partes de um segundo. Então, se você estiver em sadhusanga por apenas 1 minuto, isto não será em vão. Isso não será em vão. Se você consegue um instante na associação de um devoto puro, seja lá como for, isso já cria um link. Isso já gera um resultado positivo, que no futuro vai te trazer de volta para a associação de um devoto puro, e assim você consegue a perfeição. Então, a associação dos devotos puros deve ser aceita com grande honra e com grande fé. Do contrário, não terá efeito. Novamente, o Gurudeva diz, não é você se sentar do lado dele e achar que isso já é o suficiente. Bharata Maharaja era um devoto muito avançado. Estava a ponto de alcançar Rati, ou estágio de Bhava. Ele havia cruzado Nishta, havia cruzado Ruchi, e já estava saboreando os santos nomes e o Harikatha de uma maneira muito elevada. Ele se tornou muito renunciado e entrou no estágio de Ashakti. Ele então deixou sua casa, família, esposa, tudo, filhos, e ele veio para uma floresta muito densa, viver ali isolado, sozinho, cantando e lembrando. Mas o que aconteceu? Ele ficou apegado a uma corça que estava se afogando no rio. Então, se apiedando daquele bebê corça, ele começou a cuidar daquele bebê. Isso se chama o quê? Misericórdia no modo da bondade. Fazer caridade alheia, etc. Os devotos devem ser misericordiosos, mas não devem se apegar. Então, Bharata Maharaj, ele estava correto em ajudar aquela corça que se afogava, com certeza. Mas o problema é que ele se tornou apegado. Ao invés dele dar um outro destino para ela, preferiu ele mesmo cuidar dela. Ele podia ter deixado numa vila, numa casa, com alguém. Não faltavam pessoas. Ele sabia muito bem o caminho da cidade, da aldeia. Enfim, ele era o rei. Ele foi o rei. Mas ele preferiu cuidar daquela corça. Ou seja, com o passar do tempo, o apego dele aumentou e assim o apego que ele tinha por Krishna diminuiu. À medida que o apego pela corça aumenta, o apego por Krishna diminui. Assim acontece com qualquer coisa que a gente se relacione neste mundo. Se o nosso apego pelo mundo material aumenta, o nosso apego por Krishna diminui automaticamente. Tá? Krishna, ele quer a tua exclusiva devoção. Ele não quer você dividindo o teu amor com ninguém. Com ninguém. Portanto, os devotos de Krishna, que já estão num estado avançado, eles não se preocupam com o mundo material. Está tendo guerra, está tendo fome, ele já está numa plataforma transcendental de consciência, que ele sabe que tudo isso não é um problema. Que essa tragédia, que aparenta estar acontecendo, na verdade, está tudo programado. Está tudo programado. Então, ele cada vez mais se isola do mundo. Tanto que o próprio Bharata Maharaj foi para a floresta. Ele não quis mais saber do mundo. Só que lá na floresta havia um perigo de apego para ele. Então, muito cuidado em relação a isso. Foi o que Srila Gurudeva disse, ele devia ter salvado a corça, mas não deveria ter cuidado dela. Então você pode estar no mundo e interferir às vezes quando a realidade chama de uma maneira muito brutal,
mas você deve rapidamente se desvencilhar daquela relação e não tomar para si a responsabilidade pelo mundo material e seus problemas. Eu estou falando de devotos avançados. Tá? Por favor, depois não vai escrever aqui nos comentários: ah, Maharaj, você quer que eu abandone tudo, eu tenho família, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu não falei isso. Tá? Cada um sabe o seu nível. E você não tem como desenvolver nada artificialmente. Não adianta você querer renunciar só por saber que a renúncia é o ideal. Essa renúncia ela tem que acontecer de fato. Porque senão, se você deixa a sua casa, a sua família, e você vai morar num ashram, né, sem você estar naquele nível de evolução, com aquele apego real, o que vai acontecer? A sua mente vai ficar extremamente agitada, você não vai conseguir se concentrar na sua prática, e você vai ter que ou voltar para a sua família, ou simplesmente você vai ficar num dilema eterno, e isso não vai ajudar na sua prática espiritual. Então, portanto, tenha muito cuidado com isso, o Srila Gurudeva diz. Mesmo num estágio muito avançado, é possível que um devoto caia. Ele pode estar cantando e se lembrando com muita fé. Mas, porque ainda haviam alguns anartas no coração dele, né, ele acabou se apegando pela corça. Então, tem muitos devotos que dizem que Bharata Maharaj já estava no estágio de Bhava. Mas o Gurudeva disse: não, é impossível. Se ele já estivesse no estágio de Bhava, ele não se apegaria pela corça. Seria impossível. Porque quando você entra no estágio de Bhava, automaticamente os seus anartas já se foram. Agora só existe um cheirinho daquele anarta que estava ali presente. E isso não é suficiente para fazer você desenvolver novamente apego pelo mundo material. Aquele cheiro de anarta ali, ele vai sair. Quando você entrar em prema, ele desaparece. Mas ele estava em Ashakti, indo para Bhava, ou seja, ele estava ali no limiar, né, de conseguir, de fato, se estabelecer, né, no processo. Mas não foi possível por isso, porque ele ainda não estava estabelecido em Bhava. Ele já tinha lampejos, vamos dizer assim, tá? Porque claro que um estágio ele não muda para o outro assim abruptamente. Não é que de Ashakti um dia, depois, no outro dia Bhava. Não. É uma transição, né, que é gradual. Ou seja, então ele era muito avançado. Então este exemplo de Bharata Maharaj serve para mostrar que você tem que estar muito avançado espiritualmente para conseguir se livrar dos apegos do mundo material. Muito avançado. O estágio de Bhava não é uma coisa simples. Isso é raríssimo. Quem acompanhou o estudo do Bhakti Tattva Viveka sabe que os dois sintomas de Bhava Bhakti é Sudurlabha e Moksha Lagutakriti. Ou seja, é extremamente raro você alcançar o estágio de Bhava Bhakti. Sudurlabha, extremamente raro. Então, neste mundo, você conta nos dedos quem está em Bhava. Conta nos dedos. Então, o que dirá de nós? O Gurudeva ele se inclui, né, no caso. O que dirá de nós? Né? O Gurudeva, claro, ele já está em prema, obviamente, mas ele diz: o que dirá de nós? Que temos muitos anartas, devemos tomar muito cuidado com a associação, né, que nós mantemos. Se Bharata Maharaj esteve com Narada Muni, com Narada Muni, ele não teria continuado neste mundo por mais 3 vidas. Mas ele não teve esta sorte de estar nessa associação. Tente, portanto, mesmo no estágio de Nishta ou Ruchi, ou até a Shakti, estar sempre na associação de devotos avançados. Então, qual é a essência dessa história contada por Srila Shukadeva Goswami a Parikshit Maharaj quando ele estava próximo da morte? Shukadeva Goswami disse: você veio até aqui, abandonou o seu filho
todos os tipos de apegos e, portanto, eu estou te dizendo este Harikatha, estou te transmitindo este Harikatha. Mas não seja como Bharata. Você não deve dar uma chance para que os apegos retornem. No momento da sua morte, Bharata Maharaj ele se lembrou daquela corça. E o que aconteceu? Na vida seguinte, ele se tornou uma corça. Mas porque ele já estava, num estágio muito elevado, ele conseguiu manter a consciência dele de vida passada como Bharata Maharaj, mas num corpo de corça. Então o que ele fez? Fugiu para um ashram e começou a viver próximo desse ashram, ouvindo o Harikatha dos santos Vaishnavas que estavam ali e comendo os remanentes deles. Então isso fez com que ele novamente nascesse como ser humano, né? Ele nasce como Jara Bharat. Ainda tem, né? Então são 3 vidas, né, que ele teve que levar. Ele poderia ter finalizado em uma, mas precisou de mais 2. Tá? Então, se você tem muitos cachorros, muitos animais, está apegado a eles, né, certamente você poderá nascer como cachorro na próxima vida. Né? Muito cuidado. Naquilo que você pensa na hora da morte é o que você vai se tornar. Qualquer apego que você tenha por qualquer animal, uma cobra, um tigre, uma corça, um cavalo, etc. Gato, cachorro, papagaio. Então, muito cuidado. Até mesmo uma bela mulher ou um belo homem. Você pode também se tornar uma mulher ou um homem, né, na vida, de acordo com aquilo que você está apegado nessa vida. Então, dessa maneira, sempre muito cuidado e nos mantendo sempre na associação dos devotos puros. A gente vai encerrar aqui então e continuamos na próxima aula. Hare Krishna. Bom dia a todos. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.